começo a olhar para os evangelhos, eu começo a ver algo lindo nos evangelhos, porque nós vamos ver que o evangelho de João, ele vai retratar algo que os outros evangelhos não retratam. Eu começo a entender aqui que a palavra de Deus, ela não traz confusão, a palavra de Deus, ela se completa. Eu começo a observar que em alguns pontos no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas, há algumas citações que acontecem antes da ceia do Senhor. Eu começo a olhar para o evangelho de João e eu percebo que o evangelho de João começa a contar exatamente quando está acontecendo a ceia. Mas quando eu olho para os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eu começo a observar que antes de acontecer a ceia, Mateus, Marcos e Lucas vão retratar o que acontece antes, o que vai acontecer antes da ceia. E é aqui que eu queria começar, e peço para que você tenha muita atenção naquilo que eu vou dizer nesta noite. Antes que a ceia fosse acontecer, era necessário que Jesus tivesse uma reunião com os discípulos. Em uma determinada noite, antes deles dormir, Jesus vai chegar para os discípulos e dizer assim: olha, amanhã quando nós acordarmos, eu vou precisar que algum de vós vá numa cidade, e quando chegar nessa cidade, olhem e achem um homem que está andando e está pegando e está segurando um cântaro de água. Este homem, observa ele, segue ele até na casa que ele entrar, e quando ele entrar naquela casa, vá atrás dele, bata na porta, chame o pai de família. Quando o pai de família aparecer, diga ao pai de família da seguinte forma: aonde Jesus e os seus discípulos vão ceiar, aonde Jesus e os seus discípulos vão comemorar a Páscoa, assim então o homem, o pai de família, vos apresentará um grande cenáculo, e ali preparai-vos a Páscoa. E eles vão dormir quando acordam pela manhã, mais ou menos entre as 5 e as 6 da manhã. Quando eles estão acordando, Jesus vai olhar para os discípulos, 12 discípulos, mas Jesus não pode pedir para Judas ir, Jesus não pode pedir para Tomé ir, Jesus não pode pedir para Felipe ir, Jesus não pode pedir para Tiago ir. Jesus, ele vai olhar para Pedro e para João e falar assim: eu preciso de vocês que vão até na cidade e ache aquele homem. Eu começo a aprender algo lindo. O que é para você fazer, só você que vai fazer. Não adianta querer colocar responsabilidade em outros. Jesus olhou para 12, tinha 12, mas ele falou assim: não posso contar com os 12. Eu preciso de alguém que prepare a Páscoa, que prepare a ceia, e esses eu vou contar. Vai ser Pedro e vai ser João. Já foi falado de Pedro nesta noite. E aí eu começo a observar Jesus mandando Pedro e João. Qual vai ser a missão de Pedro e João? A missão de Pedro e João é ir até a cidade, achar o homem, seguir o homem, bater na porta da casa do homem, chamar o pai de família, perguntar onde está o cenáculo, onde Jesus e os discípulos vão repousar, vão ceiar, vão ali comemorar a Páscoa, e o homem vai apresentar a eles um cenáculo. E lá vai os discípulos agora, lá vai Pedro e João. Enquanto Pedro e João estão indo nas suas missões, Jesus juntamente com os 10 discípulos está indo para pregar, está indo para curar, está indo para fazer milagres, está andando pela cidade como Jesus costumara a fazer. Eu começo a observar que enquanto Jesus está com os 10 de um lado, Pedro e João vai estar do outro. Enquanto Jesus com os 10 está trabalhando de um lado, Pedro e João vão estar trabalhando de outro lado. Eu quero que você comece a imaginar comigo Pedro e João andando pelo meio da cidade, e quando eles chegam perto do tanque, eles observam um homem pegando água. Presta atenção, o homem está pegando água. Não era costume daquela época um homem pegar água, era costume da mulher pela manhã pegar água, mas o homem estava ali. O homem vai pegar a água
água. Depois que o homem pega, eles avistam o homem. Eles vão escondido atrás do homem. O homem vai andando pela estrada. O homem chega na sua casa, abre a porta, entra. Quando eles observam a casa, eles vão até na casa. Pedro e João batem na porta. O pai de família chega. Quando o pai de família chega, eles perguntam e falam assim: olha, aonde está o lugar aonde Jesus e os seus discípulos vão ceiar, aonde Jesus e os seus discípulos vão comemorar a Páscoa? Aonde está? O pai de família vai dizer: olha, me acompanha, e vai levar a eles em um grande cenáculo. Vou melhorar essa palavra, numa grande sala, numa grande cozinha, aonde estava naquele ambiente, aonde iria caber ali 12 discípulos. Ele apresenta, depois que eles apresentam, Pedro e João vai entrar no ambiente aonde era um cenáculo. E aqui é algo que me chama a atenção. Por quê? Porque eu percebo que Jesus, ele dita tudo o que vai acontecer. Um dia antes ele falou: vai acontecer assim, é para fazer assim, é para fazer assim, e vai acontecer assim. E no outro dia, quando Pedro e João vai, acontece tudo da forma que Jesus disse que iria acontecer. Eu vou melhorar, porque eu acho que alguém ainda não entendeu. Aquilo que Deus falou a respeito da tua vida, aquilo que Deus falou a respeito da tua chamada, vai se cumprir do jeito que Ele disse. Porque eu começo a olhar para Jesus e vejo que Ele ainda é um homem de revelação. Eu não sei se alguém que entrou na vigília acredita em revelação, mas eu acredito, porque o próprio Jesus um dia antes revela tudo o que vai acontecer em detalhe. Tudo aconteceu, porque é assim: quando é de Deus, acontece. Quando é de Deus, se concretiza. Quando é de Deus, vai para frente. Eu começo a olhar como foi citado aqui, quando Jesus está em um lugar e num outro lugar vem um homem e fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Quando Natanael chega perto de Jesus, ele fala assim: ah, homem, eu te vi debaixo da árvore. Eu começo a aprender aqui que Jesus é um Jesus de revelação, e tudo que ele fala começa a se concretizar. Eu começo a observar o que Jesus fala, e ele fala assim: quando vocês acharem o homem, quando o homem mostrar o cenáculo, ali no cenáculo, preparai-vos. Repita comigo: preparai-vos. Preparai-vos. Mais forte: preparai-vos. Preparai-vos. Ali preparai-vos. A palavra preparai-vos não significa apenas você preparar, como por exemplo varrer, arrumar a cadeira. Não é isso. A palavra preparai-vos no hebraico, ela quer dizer 3 coisas. O que? Ela significa matar o cordeiro e assar. Ela significa arrumar o pão e preparar o vinho. Eu vou voltar a repetir isso. A palavra preparai-vos no hebraico, ela não significa arrumar apenas qualquer coisa. Ela significa matar o cordeiro e assar, preparar o pão e preparar o vinho. Sabe o que é interessante? É porque eles chegam e agora eles vão ter que fazer exatamente isso: matar o cordeiro, assar o cordeiro, preparar o pão e preparar o vinho. Mas eu começo a aprender algo lindo aqui. Por quê? Porque talvez você já tenha lido os evangelhos, talvez você já tenha lido até mesmo essa passagem, já decorou de cor e salteado como eu, mas talvez você ainda não aprendeu algo que estava acontecendo naquela noite de Páscoa. O que é que estava acontecendo? Quando Jesus e os 12 discípulos se reúnem, nós lemos que estava acontecendo a ceia. Havia pão, havia vinho. Estava sendo comemorada a Páscoa, aonde eles lembravam quando o povo de Israel saiu do Egito em busca da terra prometida. Eles estão no ambiente comemorando a Páscoa. Eles estão no ambiente ceando a ceia, a última refeição da noite. Só que neste lugar onde é Páscoa, neste lugar onde é ceia, também está acontecendo um culto. Eu vou voltar
voltar a repetir isso. No ambiente que é de Páscoa, no ambiente que é de ceia, também é um ambiente de culto. Talvez alguém que entrou para a Páscoa não percebeu que era um culto. Talvez alguém que entrou para a ceia não percebeu que era um culto, mas estava acontecendo um culto. Me prova, Ué, te provo. João capítulo 14, Jesus começa a pregar a palavra. No ambiente de culto. João 14, não turbei os vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, e se não fosse assim eu não vos teria dito, pois eu vou para o Pai. Se eu for, certamente voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver estejais vós também. Vós conheceis o caminho e sabeis para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como poderemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. João capítulo 14, ele prega a palavra. Versículo 15, ele vai dizer assim, ó: os que me amam guardarão os meus mandamentos, guardarão a minha palavra. João capítulo 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Todo ramo, toda árvore que produz fruto, limpa para que dê mais fruto, e a que não dá, corta e lança no fogo. João capítulo 15, palavra. João capítulo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará um consolador, da qual o mundo não pode receber. Essa é a promessa só para minha igreja. Eu começo a aprender algo lindo aqui. O que? João capítulo 14, palavra. João capítulo 15, palavra. João capítulo 16, palavra. João capítulo 17, Jesus começa a orar. Ora vai. Eu já posso sentir o céu aberto sobre esse ambiente. Ele está falando sobre palavra desde o início do culto. João 14 é palavra, João 15 é palavra, João 16 é palavra. É a palavra que vai te transformar. João capítulo 17, Jesus começa a orar. João não relata, mas os outros três evangelhos vai relatar que depois da ceia, o que Jesus faz? Se levanta, canta um hino e parte para o Getsemane. Eu vou voltar a repetir isso. Ele se levanta, canta um hino. Você consegue imaginar Jesus cantando um hino? Talvez você já imaginou ele fazendo um milagre, andando em cima das águas, mas você já imaginou a voz de Jesus cantando? E ele se levantou e cantou um hino e partiu para o Getsemane. Oh, são três características de um culto: oração, palavra. Ai, 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 ai. Tem oração, tem palavra e tem louvor. Pode não ter o instrumento, pode não ter o poder, pode não ter a salva, mas se tiver
alguém teve que preparar ele. Oh, meu Deus do céu. Jesus vai pegar algumas pessoas aqui, mas é só para te ensinar, tá bom? Ele te ensina hoje, você melhora amanhã. Para o culto acontecer, para ter oração, para ter palavra, para ter hino, alguém preparou o ambiente do culto. Eu quero que por um momento você se esqueça da Páscoa e você se esqueça da ceia. João e Pedro estão entrando no cenáculo. Imagina o cenáculo todo desarrumado. E eles agora têm que preparar. E como eu disse, a palavra preparar em hebraico quer dizer matar o cordeiro, colocar para assar, preparar o pão e preparar o vinho. Lá vai eles para o primeiro ponto: matar o cordeiro e colocar para assar. Matar o cordeiro é até fácil. Você mata. Agora colocar para assar que é o problema. Por quê? Porque não tem como assar o cordeiro no micro-ondas em 3 minutos. Não tem como colocar um pouquinho de água e mexer o cordeiro. Eu me lembro do ano novo que passou, fui na casa do meu tio, nós comemos um pernil maravilhoso. Ele disse assim, ó, foi 5 horas assando esse pernil. Eu começo a imaginar aqui algo que eles vão colocar para assar agora. Eles não colocam do lado de fora, eles colocam do lado de dentro. E dentro é o ambiente de culto. Eles colocam o cordeiro para assar no ambiente de culto. Olha aqui. Para um pernil assar dentro de um forno demora 5 horas. Imagina um cordeiro naquela época, que nem tecnologia existia. Eles chegam aproximadamente 6, 7 horas da manhã no cenáculo. O culto vai começar às 18 horas, porque o relógio dos judeus é diferente dos nossos. O nosso, a partir da meia-noite, vira para o outro dia. Os deles é a partir das 6 horas. Deu 6 horas, já é o outro dia. Então ainda não é Páscoa. Ainda não é a Páscoa, mas eles já estão preparando o ambiente. Para quando dá 6 horas, o cordeiro está preparado. O cordeiro começa a assar pela manhã e vai assando. Sabe o que é interessante? Ele não assa rápido, porque para colocar o cordeiro para assar é demorado. Há um tempo para o cordeiro assar. Lá Yohamandas. E sabe o que é interessante? Enquanto o cordeiro está assando, enquanto o cordeiro está sendo preparado, eu não sei você, porque eu passo o domingo todo na igreja. Estou na consagração 7 horas, escola dominical, ensaio com os jovens, saio 1h30, 2 horas da tarde. Você vai morrendo de fome para casa. De repente você passa perto de um bar, uma padaria, e às vezes está assando o que? Frango. O frango está assando, dá uma fome. Você come só pelo cheiro. O que Deus quer nos ensinar é o quê? Aquilo que assa transmite um cheiro. Já percebeu quando você é convidado para ir a algum lugar, numa casa
cheiro do cordeiro no ambiente. E você pode sair do carro e não sentir nada. Você pode ir na paz do Senhor pro e não sentir nada. Mas quando você começar a transitar pela igreja e dobrar o seu joelho na cadeira, vai começar a sentir o cheiro do cordeiro. Alguém entrou nessa vigília dizendo: não vai acontecer nada. Porque alguém não veio que cantava, alguém não veio que pregava. E Deus está dizendo: tem um pregador, tem um levita, eu estou presente. O cheiro do ambiente já mudou. O cheiro do cordeiro. Oh, aleluia. Vou levar. Ei, você que dirige um trabalho na igreja, não é no dia que começa o culto. O culto começa sendo preparado antes. Ei, você que foi convidado para pregar, não é no dia que você vai pregar. O ambiente tem que começar sendo preparado antes. Eu não sei porquê, mas desde quarta-feira Deus disse para mim: começa a preparar o cordeiro. Começa a preparar o cordeiro, porque eu vou visitar uma igreja e eu vou derramar o cheiro. A presença dele tem que estar no ambiente. Pode até chegar no culto, a oração pode até não fluir, o hino da harpa pode até não se encaixar, alguém pode até não conseguir louvar, mas o ambiente está sendo preparado. Sabe por quê? Porque vai chegar alguém cansado de viagem, vai chegar alguém sujo, vai chegar 10 pessoas que não estavam orando, não estavam jejuando, não estavam fazendo nada. Mas sabe um detalhe? Quando chegar no ambiente de culto, vai sentir o cheiro do cordeiro. Eu começo a amar a Deus por causa disso, porque tem gente que não se consagrou para cantar, não se consagrou para vir numa vigília, não orou, não fez nada, mas quando chegou no ambiente, pela misericórdia dele, já sentiu o cheiro do cordeiro. Você não merecia, mas ele fez você sentir. Meu corpo está tremendo. Oh, aleluia. Primeiro ponto. Jesus está levantando uma geração hoje para preparar tudo. Não, você não está entendendo. O pastor da tua igreja vai chegar e vai assim: dirige esse trabalho. E quando você dirigir, vai começar a preparar o cheiro do cordeiro. Alguém vai dizer: o que está acontecendo? Você vai falar: eu aprendi a preparar o ambiente. Orar. Orei mandar paz. Primeiro ponto. O horário já está aqui fora. Oh, glória. Paralisa esse relógio aí, Jesus. Oh, aleluia. Mas só falou do cordeiro. Orava, sai. Tá falando do cordeiro que derrame saio. Ai, eu não tenho medo de pregar. Tem gente que tem revelação. E não rouba minha revelação, não. Usa onde você chegar. Não é minha, não foi eu. Veio do céu, porque eu vou ter medo. Se você quiser pregar, você prega. Se você quiser pregar, é dele. Quem mandou foi ele. Tem pessoa que tem medo. Varões, não rouba a minha revelação. Não foi sua. É dele. Foi ele que deu. Você só fez preparar o ambiente, mas ele que deu. Eles têm que preparar o ambiente agora. Enquanto o cordeiro está assando e o ambiente está ficando com cheiro de cordeiro, eles vão arrumar as cadeiras, vão colocar o pano na mesa, vão
preparando, vamos limpar, vamos varrer. O segundo ponto da palavra preparai-vos significa arrumar o pão. Só que Pedro e João não é padeiro, então eles não prepararam o pão em si, mas eles trouxeram o pão para o ambiente. Meu Deus. Pode não ter sido ele que fez, mas foi ele que trouxe o pão. Tá entendendo porque eu falei da revelação? Quiser usar, usa. Pode. Eu aprendi isso lá na vigília. Pregue na tua igreja. Porque você pode não ter preparado o pão, mas leva o pão para o ambiente de culto. Eles levam o pão para o ambiente de culto. E algo é lindo, porque o varão falou sobre pão, multiplicação dos pães. O outro chegou depois de 1 hora, não sabia de nada, falou do pão. O outro veio falando da farinha. E Jesus, meu, o que eu vou pregar aqui, Jesus? Meu Deus do céu. Só que algo me chama atenção quando eles vão preparar o pão no ambiente de culto. Eles vão colocar o pão lá. Por quê? Porque o pão quem faz é o padeiro. Você sabe como que o padeiro começa a fazer o pão? Ele não faz o pão agora para dar para a pessoa comer daqui 1 hora. Eita, meu Deus. Eita, vou melhorar pra gente entender. Meu Deus. A padaria tem um padeiro, óbvio. Vamos colocar aí que 7 horas está fechando a padaria. Isso é forte. Quando começa a dar umas 5 horas da tarde, o padeiro começa a preparar o pão. Ele bate o pão, ele bate a massa, ele estica a massa, joga a farinha, ajunta a massa, bate a massa, abre a massa, joga a farinha, ajunta a massa, bate a massa. Orai, eu quero mandar, estou sentindo a presença dele. Ele abre a massa, joga a farinha, junta a massa, bate a massa. Quando dá 7 horas para fechar, ele coloca a massa de repouso. Ele fecha a padaria, vai para sua casa, toma banho, janta, dorme. Quando o despertador desperta, 3, 4 horas da manhã, ele acorda, ele entra na padaria de madrugada, de 3 a 4 horas da manhã ele está entrando na padaria. O pão ficou repousado. Ele pega agora a massa, começa a separar, começa a colocar dentro da forma e vai colocar no forno. Detalhe, o forno não pode estar no último grau, porque senão torra o pão por fora e não cozinha por dentro. Tem que ser um tempo considerável, das 3 às 4 horas da manhã. O pão vai estar sendo preparado, porque quando chegar 7 horas da manhã, ele abre a padaria. O pão está pronto. Mas sabe o que me chama a atenção? É que para preparar o cordeiro gera tempo, e para preparar o pão também é com tempo. Um dia antes ele começa, na madrugada ele coloca para assar, e 7 horas da manhã tem alguém comendo o pão que ele preparou. Vem comigo, vem comigo. Você nunca vai encontrar um padeiro. Se tiver alguém que já encontrou um padeiro assim, me apresenta. Você nunca vai encontrar um padeiro que você chega às 7 horas na onde ele abriu. Você vai falar assim, me dá 10 pães, porque crente come pão muito. Me dá 10 pães. Você nunca vai ver um padeiro desse jeito, presta atenção. Ele pega os 10 pães e ele vai dar para a pessoa. Antes dele entregar na mão das pessoas, você nunca vai ver um padeiro falando isso. Olha, este pão que você está levando agora foi preparado ontem, das 5 às 7 horas da noite. Deixei ele repousando até 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu cortei, separei, coloquei na forma, coloquei para assar. Ele assou de 3, 4 horas da manhã até agora 7 horas. E esse é o pão que você está levando. Você nunca vai ver um padeiro descrevendo o processo do pão.
para pregar a vigília. Estou em consagração um ano. Eu não preciso descrever o processo do pão. Eu só dou o pão para o povo comer. Quem come o pão vai saber o processo que ele foi feito. Ora sai. Será que você conhece alguém assim? Alguém que está achando que é o maioral. Jejuei. 24 horas eu estava em jejum. Aí quando ele prega não acontece nada. Sabe por quê? Porque ele está descrevendo o processo do pão. E Deus está dizendo, não precisa de descrever o processo do pão. Só dá o pão para o povo comer. E quando o povo comer vai falar assim, esse pão foi preparado no processo certo. É cheio de pessoas querendo se aparecer, mas Deus está dizendo, só dá um pão. Porque quando alguém sentar na mesa e saciar do pão, vai assim, poxa, esse pão não foi feito de qualquer maneira. Este pão aí não foi feito dentro do ônibus, escutando louvor. Esse pão aí não foi feito na sala, com a Netflix ligada. Não, alguém preparou esse pão um dia antes, acordou na madrugada. Esse pão tá gostoso porque alguém se colocou na posição de preparar o pão. O pão vai descrever quem é o vendedor. O pão vai descrever quem é o padeiro. É o seu pão que descreve quem você é. É o pão que você dá para a igreja que descreve quem você é. É só alimentar a multidão. É só alimentar o povo. Será que alguém perguntou a Jesus como que multiplicou? Foi pegando, foi tirando, caiu do céu. Ninguém perguntou por quê. Porque quem faz o processo do pão não dá explicação de como ele foi. Abraço, que me der. Não precisa de descrever o processo. Meu Deus. Sabe o que é interessante? É um ambiente de culto e já tem presença. Já tem presença do Cordeiro no ambiente e já tem pão na mesa. Não tem como entrar em um culto e não ter presença. Entrar num culto e ouvir uma palavra de 25 minutos, 15 minutos. Não tem como. Tem que ter pão pro povo comer. E passar pro pregador faltando 25 minutos para acabar. Nada de passar pro pregador faltando 15 minutos para pagar. Se aquele que está em cima voltar, não tem menção de alimentar a igreja. Tem alguma coisa errada. Eita! O ambiente está sendo preparado. O ambiente está sendo preparado. Tem presença. Tem palavra. E agora eles têm que preparar o vinho. Eita! Tem que preparar o vinho. E para preparar o vinho não é de qualquer maneira. Precisa de ir na vinha. Lá eu camandasse. E a vinha não é espaçosa, a vinha ela é estreita para você entrar dentro dos corredores da vinha. Você entra, você pega as uvas. Sabe o que é interessante? Gera tempo para pegar. Lá eu camandasse. Para fazer o cordeiro é tempo. Para fazer o ambiente de culto gera tempo. O pão gera tempo. Para fazer o vinho gera tempo. Depois que ele pega, ele vai colocar em um ambiente, um recipiente, vai começar agora a esmagar a uva, para começar a soltar líquidos,
vai começar a estraçalhar ela, vai começar a esmiuçar ela, e vai ali agora criando um caldo, e depois do caldo é extraído o suco de uva, que vai ser o vinho, que vai representar a alegria. Mas antes do vinho representar a alegria, ele teve que ser pisado, ele teve que ser humilhado, ele teve que ser esborraçado. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo, se é um momento de alegria ou é um momento de estar sendo pisado, mas eu tenho uma palavra para você hoje. Você pode estar sendo pisado hoje, mas amanhã você será motivo de alegria. Alguém pode estar falando mal da tua pregação hoje, mas amanhã vai estar sendo alimentada dela. Alguém pode estar falando mal do teu louvor hoje, mas amanhã vai chorar quando você louvar. Pode estar sendo pisado hoje, mas vai gerar alegria. Vai gerar alegria. O ambiente está pronto. O ambiente está pronto. 5:30 da tarde para 6 horas. E eu encerro aqui. 5:30 da tarde para 6 horas. Orabas. Jesus vem chegando com 10. Enquanto Pedro e João preparavam o ambiente, tem alguém chegando no ambiente. Antes, eu vou abrir uma ata só para falar isso. Antes, era muito inquieto. Eu ia para a consagração e falava assim: Jesus, cadê o jovem? Eu vinha para a oração e falava: cadê as irmãs? Não veio, Jesus. Mas o culto é hoje. Ninguém apareceu na consagração. E Jesus falando para mim: eu não escolhi eles, eu escolhi você para preparar o ambiente. Porque eles vão chegar e vão sentir, porque alguém preparou. Lá está chegando Jesus e os 10, cansado, suado, com fome, estão chegando. Quando eles vão chegar na porta, eles já sentem o cheiro do ambiente. Ai, eu imagino Jesus dizendo: alguém preparou esse negócio aí certinho. E já que fizeram a parte dele, quando eu entrar no ambiente de culto, eu vou fazer a minha. Ai, meu Deus do céu. Eu estou tentando encurtar a revelação, calma. Eles vão entrar. Você consegue imaginar a porta? Uma porta grande para passar 10. Eles vão entrar. Só que antes dele entrar, tem um tapetinho no chão. Porque é costume de todos que moram no Oriente Médio tirar a sandália para entrar no ambiente. Antes, ai, olha isso aqui é lindo. Não, se você não dá um glória a Deus, eu descendi. Eles têm que tirar a sandália para entrar no ambiente de culto. Só que não está só os 10, também está Jesus. Aí eu te faço uma pergunta: se Jesus tira a sandália para entrar no ambiente de culto, por que que tem alguém que está tentando se achar o maioral? Se Jesus tirou, por que Jesus só pode cobrar algo de você quando ele faz primeiro? Por isso que ele disse para Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Por isso que ele disse a Josué: tira, porque o lugar é santo.
acende. Entra. Vem comigo para a gente terminar. Naquela época, não existia asfalto. Eram terras de barro, terras de areia. A sandália que eles usavam era uma sandália que amarrava até na canela. Para eles entrar, eles veio de um dia todo de caminhada. Quem aqui que nunca teve aquele chinelo da Havaianas? E quando andou um pouquinho, na verdade, e tirou do pé, estavam as marcas pretas do suor. Isso que você andou no asfalto. Imagina eles andando no barro, no meio da areia. Quando eles tiram, as sandálias estão sujas. As sandálias estão sujas. Mas o interessante é que além da sandália estar suja, a sujeira da sandália ficou no pé deles. Meu Deus. Ai, eu quero andar isso. Eles tiram a sandália que está suja para não entrar sujo no ambiente de culto. Só que os pés deles trazem sujeira da onde eles passaram. Ele entra achando que está limpo, mas os pés estão sujos. Sabe o que é interessante? Eu joguei bola, quem jogou já deve perceber isso. Quando acaba o jogo, você entra no vestiário e você vai tirar a chuteira, ninguém olha pro pé do outro. Porque todo mundo quer colocar a chuteira na bolsa e vazar, ir embora. Imagina todo mundo tirando a sandália, mas ninguém olha para o pé do outro. Ninguém está olhando para a sujeira do outro. Está tirando a sua e não está olhando para a do outro. Mas ainda assim, que algum atrevido olhe para a sujeira do pé do outro, antes dele olhar para a sujeira do outro, o próprio já viu a sujeira que estava no seu pé. Antes de alguém olhar para a sua sujeira, você já sabia que estava sujo. Olha mais, feia. Antes de alguém apontar a tua sujeira, já viu você próprio que você estava sujo. Entrou no ambiente de culto sujo. Talvez ninguém viu que você estava sujo. Você sentiu o cheiro do ambiente. Você comeu do pão, bebeu do vinho. E a Bíblia diz, e eu termino aqui, João capítulo 13, versículo 4, que depois da Páscoa, depois da ceia, para melhorar, no meio do culto, Jesus se levantou. Jesus é especialista em se levantar no meio do culto. Ele se levanta no meio do culto para pegar o quê? Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a bacia. E com a bacia ele pega o quê? Água. A água que está no ambiente de culto foi preparada pela manhã. A água que Jesus está usando para lavar a sujeira de alguém que entrou no ambiente de culto sujo é uma água que pegaram de manhã. E o que é a água? Nada mais e nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Porque é o próprio Jesus que fala para a mulher: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede águas, tu me pedirias e eu te daria. E a água que eu te der faria em ti uma fonte de água viva que jogaria para a vida eterna. O Espírito Santo, ele simboliza a presença de Deus. A água simboliza a presença de Deus. O Espírito Santo simboliza a água. Olha que coisa linda. Quando João ele profetiza, diz assim: ó, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo. Se a gente buscar no original do texto, a palavra batizar no hebraico significa imersão. Significa imersão. No original do texto fica mais ou menos assim: eu vos imerso na água, mas ele vos imergirá no Espírito.
te pega hoje. Ei, você vai descer nas profundezas do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus falou pra mim: alguém chegou aqui e não conseguiu orar. Alguém chegou aqui e não sentiu a presença. Alguém chegou aqui cansado, mas vai sair renovado hoje. Vai sair com vontade de orar. Vai sair com vontade de buscar. Por quê? Porque hoje Ele te pega e te joga dentro. Vai descer. Ezequiel, até pela janela, sobe mais. Até na cintura, sobe mais. Desce, desce. Jeremias, levanta-te, desce. Desce, desce. Oh, Espírito, começa sentindo Ele aí. Ei, Jesus pega a água e começa a lavar a sujeira. Jesus pega a água e começa. Ei, ei, ei. Não, 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 não. Jesus pega o Espírito Santo hoje. Fala assim: eu vou lavar a tua sujeira. Porque o pastor pode não ter visto. O líder pode não ter visto. A tua mãe e o teu pai pode não ter visto. Mas eu vi a sua sujeira no ambiente de culto. Eu vou pegar o Espírito Santo hoje e vou começar a limpar você. Ora abaixo. Ora abaixo. Alguém que precisa ser limpo por Deus. Eu quero te convidar a vir correndo na frente e voltar. Só você que precisa ser limpo. Deus, eu quero ser limpo. Preciso liberar. Corre agora aqui, faça. Ora abaixo. Ora abaixo. Eu preciso ser limpo. O Espírito Santo tem que gerar de novo vontade. O Espírito Santo tem que gerar de novo desejo. O Espírito Santo tem que gerar de novo. Ora abaixo. Ora abaixo. Ora abaixo. Ora abaixo. Ora abaixo. Eu tiro a dor que tu estava sentindo hoje, mulher. Olha a massa, olha a massa, o leão que não está vindo da tua casa por esse filho. Mas o leão está vindo de Judá para hoje. Para Ele está lavando a sujeira hoje. Ora, e o camambaço. Oleva a sute, remedece. Ele está lavando hoje. Subirema. Ele está lavando hoje. Espírito de Deus. O que o homem não sabe, eu sei. E eu lavo hoje com a minha presença. Oh, Alaiosélia, ele é braçuda. Ele pega a presença e lava. Ele aqui está tirando a arrogância de um monte de gente. Abre o coração, fácil. Adora ele, ele está quebrando hoje cadeias, milhões, nada pode. Ele diz: essa é a minha igreja e as portas do inferno não Você pode ter entrado sujo no ambiente, ninguém te viu, mas o mestre desceu aqui hoje para te lavar nessa madrugada. E as palmas louvam e exaltam o nome do Senhor.
Santo.